Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Ivete, né? E eu sou Mari. Como março é o mês da mulher, nós iremos falar sobre 3 mulheres que foram protagonistas da própria história. E hoje começaremos com Débora. Vocês já ouviram que a Bíblia é um livro só de homens? Se sim, preparem-se porque hoje nós vamos derrubar esse mito. Nós vamos mostrar 3 mulheres que foram figurantes. Que não foram figurantes, errei, desculpa. Não foram figurantes, elas foram protagonistas das suas próprias histórias. Que foi Débora, Esther e Ruth. Mas hoje nós vamos falar da Débora, né? E na próxima a gente fala da Esther e depois da Ruth. Para celebrar esse mês de março, né? Então, elas foram líderes, estrategistas e mudaram o destino de um povo inteiro. Se quer saber como ser uma mulher empoderada por Deus, esse vídeo é para você. Mas antes, deixa um like, ative o sininho, compartilhe para ajudar a gente. Tá bom? Isso mesmo, né? Então, como a gente vai falar da Débora, eu vou ler um versículo aqui que vai estar em Juízes 4:9, que vai falar um pouco sobre a Débora, entendeu? Então vamos lá. Débora era uma profetisa que liderava Israel. Recebe uma mensagem de Deus. Ela chama o guerreiro Baraque e ordena que ele reúna um exército para lutar contra Sísera. Baraque aceita ir, mas impõe uma condição. Se você for comigo, no caso, ele só iria para a guerra se a Débora fosse com ele, porque senão ele não iria. Daí ele colocou as condições. Eu só vou para a guerra se você for comigo. Aí a Débora concorda, né? E fala assim, eu vou, mas já vou avisar que a glória da vitória não seria dele, pois entregaria Sísera nas mãos de uma mulher, né? Baraque hesita em agir sozinho e Débora assume o comando da missão, profetizando que o mérito da vitória seria feminino. Já começa aí, né? Então vamos falar sobre a Débora, né? A Débora, ela é líder e juíza, numa época em que quase todos os líderes eram homens. Ela era juíza de Israel. Ela não ficava só em casa, ela atendia debaixo de uma palmeira, resolvia conflitos e até foi para o campo de batalha, né? A lição de empoderamento de Débora ensina que ser uma mulher de Deus não é só ser passiva. Ela tem autoridade porque tinha uma vida de oração e a voz ativa na sociedade. Então você veja, minha irmã, Sim. e se nos dias naquela época, se nos dias de hoje já é difícil pra gente, como mulher, Sim. Imagine naquela época o que a Débora não tinha que enfrentar, né? Para ser juíza, para seguir ali com o que ela tinha que fazer, inclusive indo para batalha. Sim. Né? Ela respondia por todos aqueles homens, né? Ela tinha que enfrentar. E hoje em dia é assim, nós mulheres, hoje em dia é assim, é difícil, né? Quem é mãe solo, quem é a mulher que trabalha e cuida do lar, nós somos todas Déboras. E falando sobre Débora, nós temos 6 lições aprendidas com ela, que a Débora era uma mulher de liderança corajosa, baseada na fé. Ela quebrava estigmas. Ela tinha uma autoridade sábia, a capacidade de delegar, a liderança pelo exemplo, e ela tinha um equilíbrio de papéis. Mas isso que vai falar vai ser a minha irmã. Então, a Débora, as principais lições que aprendemos com ela foi que ela, demonstrando fé em Deus, né, coragem para agir conforme a vontade dele. Ou seja, ela agia conforme a vontade de Deus, né? Quebra de estigma. Ela quis mostrar que Deus usa pessoas comuns, como nós, como você, independente de gênero. Débora mostra também a quebra de estigmas. Ela quis mostrar que Deus usa pessoas comuns, como nós, independente de gênero. Autoridade sábia, né? Deus viu nela sabedoria, ela era uma mulher sábia para resolver disputa, aconselhando e profetizando.
Capacidade de delegar. Débora não tinha limites, ela era uma mulher sem limites. Ela mostrava um exemplo de liderança que compartilha autoridade, ou seja, ela liderava e ao mesmo tempo compartilhava autoridade, ela era uma mulher com autoridade. Liderança, por exemplo, ela inspirou confiança e depois, ao ir à batalha com Baraque, ela inspirou confiança ao ir à batalha com Baraque, mostrando coragem na linha da frente, ou seja, ela ficava na linha de frente, né? Então, Débora era uma mulher protagonista mesmo. Ela foi muito além do seu tempo, né? O equilíbrio de papéis. Ela equilibrava sua posição de autoridade como mãe na política e na vida espiritual, cuidando e protegendo o povo, que concilia múltiplas tarefas. Então, ela era mãe, ela era da política, ela era uma mulher sábia de Deus, então ela tinha todo esse conciliava tudo, né? Várias tarefas, a Débora. A gente vê que a história de Débora, acima de tudo, é um relato de vitórias divinas, aonde sua obediência e confiança trazem paz a Israel. Né? A gente vê que, imagine Débora no tempo de hoje, né? Muitas coisas seriam diferentes, porque a mulher, ela dificilmente tem voz. Né? Imagina no tempo dela como foi difícil para ela, mas a vantagem é que ela tinha a direção de Deus. E é isso que nós precisamos, ter a direção de Deus em tudo que nós vamos fazer. Nós temos que ser direcionada por Deus, desde um emprego, um relacionamento, né? Tudo isso a gente tem que ter direções de Deus na vida da gente. Tudo que você for fazer, você tem que ter a direção de Deus, para que mais tarde isso não se frustre, né, irmã? Sim, tudo que a gente quer, tem que pedir para Deus. Você chega lá no teu quarto, né? Você tem que clamar a Deus. Às vezes você diz, eu peço para Deus e não dá certo. Não, você tem que clamar. Clamar a Deus pelo que você quer. No teu quarto, de joelho, pedindo para Deus. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Em nome de Jesus você consegue. É sim, verdade. O que você deseja. Então a Débora, ela nos dá uma lição de vida. Ela nos dá força. Né? Você lê a Débora, Juízes 4, do 4 ao 9, você vai ver que ela é uma mulher que nos dá força. Nós temos que nos inspirar nela. Sim. Né? Hoje em dia, existem muitas Déboras. Acho que todas nós somos um pouco Débora. Né? Todas nós, em casa, no trabalho, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir a direção. E ela nos ensina muito, né? Ela nos ensina muito, que você veja, um homem, né? Um homem pediu para que ela fosse ajudar. Né? E muitas das vezes a gente, como falam, né, na palavra mesmo, que tem o marido que é a cabeça e a gente é o pescoço do lar, né? Porque sem o pescoço ele não tem como... E muitas das vezes as mulheres, elas são mesmo a direção de dentro de um lar, a direção de dentro de uma casa. Sim. É onde, né, diz a palavra que os dois têm que sempre estar juntos, unidos, né? E muitas das vezes a mulher, ela tem que ter autoridade também dentro de casa, né? A mulher é o pescoço, o homem é a cabeça, e é onde a gente vai direcionando, um ajudando o outro. E a mulher tem voz altiva, assim. Eu creio, assim, que se você impor o que você quer, você consegue. E vamos falar também das mulheres que são mães solteiras, solas. As mulheres solas. Fortes também, né? Sim, sim. Né? As que estão sozinhas. Vamos falar isso é para todas as mulheres. Né? Todas as mulheres somos Débora. Todas passam por dificuldades, por problemas. Verdade. Mas Deus está sempre ali no nosso caminho, nos direcionando. Né? Sim, sim. Sempre. Então é isso que a gente tem para falar para você. Esse é o nosso primeiro vídeo do mês, né, de março, como a minha irmã já falou. E daí a gente vai colocar as outras duas, né, que é a Esther, também a gente vai falar sobre Esther no próximo vídeo. Vocês aguardem, e sobre a Ruth no próximo vídeo. E para isso, a gente quer que vocês compartilhem, comentem, ative o sininho, né, para ir para mais pessoas. Sim. Saberem da história da Débora, da Ruth e da Esther. E porque vocês sejam avisados no próximo vídeo, né? Ativando o sininho, assim que a gente mandar
falo no próximo vídeo, vocês já vão estar cientes, já vão estar atenta, bom? E é isso, a gente tem uma oração, a gente vai fazer uma oração, tá? A oração da Débora. Oração da Débora. Para todas as mulheres, tá? Então, tenham fé, orem junto com a gente, né? e vamos lá, vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos, porque Amém. a gente vai interceder pelas mulheres, espero que vocês também, né, junto com a gente, né, venha a ter uma fé de Débora, né, para que as coisas venham fluir na nossa vida, né, para que as coisas venham acontecer, porque tem muita mulher líder, tem muita mulher dona de empreendedora, né, muita mãe solo, como a gente já comentou, então vamos nos posicionar, né, vamos nos empoderar. Vamos orar para E vamos orar para que Deus venha nos dar coragem de muitas coisas, né? Amém? Então vamos lá. A oração de Débora. Essa oração vai ser inspirada em Débora. Amém? Senhor, neste mês das mulheres, olhamos para a história e veremos que Tu sempre capacitou mulheres para serem protagonistas. Oramos para que, assim como Débora, tenhamos a sabedoria para liderar e a coragem para ir à frente da batalha, quando ninguém mais quer ir. Que o Teu Espírito nos desperte, para não sermos apenas espectadoras, mas autoras da nossa própria caminhada de fé. Amém. Eis que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter ouvido a gente até aqui. E até a próxima. Obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês que está nos assistindo, que tirou um tempinho para nos assistir. Obrigada. Então, e aquelas que quiserem também uma oração, né, irmã? Aquelas que quiserem oração, aquelas que quiserem falar algo assim, pode ser, né, mandar uma Desabafar mensagem, com a gente, isso, né? A gente vai estar intercedendo, isso, a gente vai estar intercedendo por você, vai estar orando, entendeu? Vai direcionando o pouco que a gente sabe, a gente vai direcionar. Então eu digo assim, não fiquem com vergonha, a gente não vai dizer nomes, se pedirem oração para algum motivo, para algum propósito, a gente não vai dizer nomes, mas se vocês precisarem, podem responder no direct, né? Mande mensagem no direct que a gente vai estar aqui para ajudar, tá bom? Beijo, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.